Olá, boa noite, bem-vindo. Hoje o papo é o que você precisa fazer para ser ouvida, ouvido. Teremos a presença, além da Viviane Mundi, teremos também a presença do Dr. Carlos Roberto da Rocha e da Marlis Bergman. Então, Carlos pode dar seu boa noite, gratidão aos que já estão aqui presentes. Estamos aguardando só a Marlis e a Viviane Mundi. Boa noite, pessoal. Prazer. Essas segundas-feiras estão cada vez mais interessantes, cada vez mais agradáveis. Esse fato da gente poder estar junto aqui conversando, falando, corriqueiros, isso ajuda bastante a todos nós e cria uma atmosfera bem agradável, não só para nós, como para a nossa família. Olá, Viviane, boa noite. Pessoal que Olá, já está aí, vamos mandar o direct aí, chamando os amigos para virem para cá conversar sobre o que eu preciso fazer para ser ouvida, ouvido. E aí tá frio também ou tá quente? aqui tá calor, tá bem fazendo bastante calor. Ah, é, aqui esfriou agora de noite. Gente, está 12 graus aqui nas Mercedes. Tá Ah, passando na rua, tá passando pinguim de casaco e touca. ai, aqui tá marcando 20, mas eu acho que no computador não tá certo não, acho que tá mais, deixa eu ver aqui. 22 graus. Então, vamos chamando os amigos, por favor, e quem está presente, escreve a seguinte resposta para nós. O que você precisa ouvir para perceber que você está sendo ouvida por alguém? O que você gostaria que a pessoa lhe dissesse? E quem puder também pode ir escrevendo aqui embaixo na interrogação do celular à direita. Tem uma bolsinha assim e uma interrogaçãozinha. Escreve ali. Vivi, por favor, já começa também, de vez em quando, a olhar aí as perguntas para quem está deixando aí. A Marlis já entrou, tá ali já, pode, tá vendo Eu ela? chamei, mas não apareceu. Ué, eu já convidei. Eu não sei o que está vendo, porque ele não está deixando, ó, está lá, convidada. Ele não está deixando ela entrar. Porque agora a gente sabe que. Ah, Ah, tá aí. chegou! Boa noite, Oi, Marli! estão me Tá ouvindo frio Tudo aí bem? bem? também? Tá muito frio. Tá Ah, muito viu? frio aqui no Rio Grande do Sul. Rio Tá Grande muito do Sul. frio. Que Tá muito cidade? frio. Eu tô Que em São cidade? Lourenço do Sul hoje, na O minha Lourenço do terra Sul é ali natal. É. é na Grande Porto Alegre, né? Não, é adiante um pouco da capital, 200 quilômetros de Porto Alegre, Ah, em direção ao já sul, situei. em direção Então, ao gente, sul do Rio Grande do Sul. então vamos começar. Eu convido a Viviane a desenvolver um pouquinho esse nosso tema, porque Viviane fez um curso de mediação. E na última live foi, inclusive, sugestão dela esse tema, ou melhor, do resultado da pessoa que é ouvida, que aí tem uma palavrinha mágica e que a mediação faz muito, dá muito, melhor dizendo, o entendimento para as pessoas. Então, boa noite mais uma vez, Viviane Mundi. Oi, boa noite a todos. O que nós estávamos conversando e acabou surgindo a ideia da conversa, e até do título, né? O que eu posso fazer para ser ouvido? Primeiro, em que sentido eu me sinto ouvido? Tem várias formas.
E nesse várias formas, você tem o seu lado, de como eu me sinto ouvido, e também nós estamos falando de um diálogo, então existe uma outra pessoa do outro lado. Como o outro se sente ouvido. E nesse trabalho, a gente acabou desenvolvendo a ideia do acolhimento, né? É você ter uma atitude e uma postura de acolhimento. E o que é interessante e muito rico nessas situações é que você ter em mente o que é acolhimento. Porque dentro da mediação, o acolhimento acontece quando eu recebo a pessoa, eu escuto a história dela, eu me interesso por ela. E nós acabamos desenvolvendo essa ideia, por quê? Porque para eu me sentir ouvida, eu também me sinto acolhida. Porque tudo isso às vezes acontece de uma conversa e às vezes eu percebo, poxa, mas eu não estou me sentindo acolhida. Porque o outro às vezes não está me ouvindo. Ah, tá, aham. E ele já completa a tua frase porque ele já acha que sabe o que você está falando. Então não é um acolhimento, porque a pessoa que está ouvindo, ela já está ouvindo com filtro. De eu sei o que ela quer, ou eu sei o que eu quero e onde eu quero chegar e não recebo o que o outro tem para me entregar. E é muito importante entender que quando você acolhe o outro e realmente se interessa, não quer dizer que você vai estar aceitando como verdade ou concordando com o outro. Não, você está numa postura de interesse. Como você percebe isso? O que aconteceu? E você tem uma outra questão muito importante, que é o julgamento. Você não julga, você só está ouvindo, se interessando, sem julgar, tentar tirar de você todas as suas ideias e tentar recepcionar o outro, faz com que a conversa tenha outra evolução. Então o outro se sente ouvido, e da mesma forma, quando isso acontece conosco, a gente se sente ouvido, porque realmente a pessoa está presente, porque às vezes não está no celular, está com o olho na televisão, né? Não está ali. Então o acolhimento envolve várias circunstâncias, e isso vai fazer com que você realmente se sinta ouvida, e você também vai ter a postura de conseguir ouvir o outro, né? Porque às vezes o outro está querendo falar alguma coisa e a gente já está realmente completando a frase, eu já sei onde é que tu vai chegar. E se a pessoa mudou de ideia? E se ela evoluiu naquilo que vocês sempre discutiram, ela te ouviu e está querendo trazer uma ideia nova para um relacionamento pessoal, de sociedade, né? Como vai numa amizade? Então, ter esse espaço é muito... agrega para as duas partes, ou para todas as partes envolvidas, né? Porque você pode fazer isso numa equipe de trabalho, uma equipe de venda, uma equipe de desenvolvimento de projeto, né? Porque você tira uma situação do julgamento. E isso é um exercício. E vamos ver agora, porque agora você falou a linguagem da Marlis. A Marlis trabalha com pessoas. Então, Marlis, por favor, boa noite novamente. Se apresenta, fala em que você está trabalhando agora e como é que essa fala da Viviane você reconhece ou você acrescenta algo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso, né? Ouvir e ser ouvido. E eu sou farmacêutica, né, de formação, e há mais de 30 anos eu trabalho com gestão na área da saúde, especialmente em hospitais filantrópicos, né? Então, com grande volume de atendimento de SUS, assim, é a minha grande experiência profissional. Então, o processo de doença, geralmente, não é só por doença que as pessoas procuram um hospital, né? Também procuram por questões estéticas, para ganhar um filho. O hospital não é só um momento de tensão por algum diagnóstico de doença, e sim também um espaço de cura de vários aspectos e também de vida, né? De qualidade de vida, né? Mas essa questão que a Vivi traz do não julgamento, né?
Então, a minha experiência agora, estou num novo projeto aqui no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, na Santa Casa de Rio Grande. E uma das áreas que está sob minha responsabilidade é a área de atendimento, né? E o desafio de lidar com as pessoas, né? Como, né, Vivi, o desafio da gente estar aqui e agora. Eu acho que esse é o grande segredo do acolhimento. Estar aqui e agora, prestando inteiramente atenção naquilo que está sendo demandado naquele espaço de comunicação, que às vezes não é palavra, às vezes é físico, né? Mas que acolher, às vezes, não precisa de palavras. A sua postura, a forma como você olha a pessoa, a forma como você se identifica, por exemplo, dentro de um hospital, com a angústia daquela pessoa que chegou na porta de uma emergência com seu familiar acidentado, sem notícias, né? Totalmente desestruturado emocionalmente. A forma como você se posiciona para olhar para essa pessoa, para acalmar essa pessoa, para estar com ela naquele momento que ela está vivendo ali, faz toda a diferença, né? E eu acho que esse exercício de nós humanos, né, gente que cuida de gente, ele é um exercício muito dessa plenitude, de estar no aqui e agora. Isso é muito difícil para a gente no dia a dia hoje, com a internet, com o celular, que a gente está caindo uma bomba lá do outro lado do mundo e a gente está vendo a cena da bomba aqui agora, né? Então, como exercitar isso, ele aí, no dia a dia da gente, esse estar aqui agora e conseguir conectar com o sentir do outro, com a empatia, de naquele momento eu conseguir perceber, sentir o que aquela pessoa que está ali na minha frente precisa. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de um gesto, ela precisa de um olhar. O que ela precisa para fazer essa conexão? Porque eu ouvi a pessoa falar sem parar, não, muitas vezes não gera isso que a Vivi estava falando do acolhimento, né? O acolhimento Isso é é uma chave. via de mão dupla, né? É a chave. Eu emano e a outra pessoa emana para mim. Isso é acolher, né? Nós estamos no mesmo espaço de integridade naquele momento único que nós estamos nos relacionando, né? Para mim, Porque não, acolhimento é isso, né? porque não dá mais para a pessoa ficar, como muitas acham, num monólogo interminável e aí depois dizer assim, mas você nem me ouviu. Será que ela estava se ouvindo? Né? Porque se ela precisava falar tanto, ela provavelmente estava mais se ouvindo do que querendo comunicar algo a alguém. E aí ajuda muito, como você me perguntou, a respiração. A pessoa, para estar no aqui e no agora, ao estar ouvindo, até quem está aqui nos ouvindo, que respire. Lembre que é para respirar, que vivo respira. Mas vamos primeiro passar a palavra para o doutor Carlos. Então, Carlos, como é que você assim percebe, diante da sua experiência, que você foi ouvido por um cliente, por exemplo, paciente, né? Porque o médico fala de paciente. Olha só, eu acho que qualquer coisa que eu fale já vai entornar o copo, porque as meninas já falaram tudo básico que é para falar no tema. Então é isso que elas falaram, é perfeito, e nada a acrescentar. Eu quero colocar só a minha experiência como médico, tá? É o seguinte, existem dois tipos de cliente. O que espera a fórmula mágica para resolver todos os seus problemas, e o outro que quer ir resolvendo os seus problemas à medida que aparece, entendendo que precisa fazer alguma coisa e faz. Muito bem, eu tenho uma história para contar que é muito curiosa. Eu atendia no consultório, eu fiz 2 sessões de acupuntura com uma mulher, e ela tinha vertigem.
E na história da conversa tinha muita coisa, ela trouxe algumas coisas familiares e algumas coisas de outras áreas. Mas essa conversa demorou talvez uns 10 a 15 minutos, que ela queria logo fazer a acupuntura para ver se melhorava da vertigem. Fez 2 sessões, aí ela não deu mais notícia. Eu não fiquei sabendo se ela melhorou, se ela piorou. Mais ou menos um mês depois, ela liga para mim e diz que era uma... Eu me lembro bem do dia. Era uma quinta-feira. E ela chegou lá dizendo que precisava conversar comigo. Então, por favor. Ela falou durante 55 minutos sobre tudo o que estava acontecendo dentro da casa dela. Eu fiquei sabendo de tudo, até do hábito que os gatos e os cachorros tinham, qual era a marca da ração que o passarinho comia. Eu fiquei sabendo de tudo. Quando ela chegou, ela disse para ela, veio carregada, disse que não aguentava ficar em pé. Quando ela, ao fim de 55 minutos que ela falou, sem parar, eu não interrompi uma vez sequer, eu disse, muito bem. E como é que está a sua vertigem? Ela falou, que vertigem? Eu não tenho vertigem, não estou sentindo nada, eu estou bem. Ela foi embora, falei, então, estamos resolvidos. Não precisa fazer nada não, vai embora, qualquer coisa eu te ligo. E eu tive contato depois, ela nunca mais teve vertigem. Ela estava precisando de uma pessoa que ouvisse, né? Eu tive, só um instantinho, você me fez lembrar, aquele professor que nós fomos de biodinâmica lá em São Paulo, um francês, que fez uma leitura do rosto do Carlos fantástico uma vez. Ele, a leitura foi aqui, mas eu lembrei dele, eu esqueci o nome dele agora. Ele disse que ele foi fazer uma massagem com uma... parece que era grega. E ela estava fazendo a massagem e ele foi falando e ela fazia aham. E assim foi o tempo todo da massagem. Ele disse que adorou, que ele disse assim, que fantástica, ela me ouviu e não me disse uma palavra. Quando ele saiu, disse que a moça atendente disse assim, que vocês conversavam? Ele disse, ela é maravilhosa. Ela não sabe uma palavra de francês? Aí ele olhou, como? Com esse mesmo cidadão, tem uma história. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no meu atendimento, que foi a pergunta feita. Como é que como é que eu percebo que a pessoa me ouviu? A maneira mais simples é os hábitos e a importância que ela dá às coisas que a gente fala. Se uma pessoa chega para mim, me pede um remédio para tratar a dor de cabeça. Na terça-feira, ela me pede um remédio. Terça-feira de tarde. Eu receito um remédio. Ela manda fazer o remédio. E ela só vai pegar o remédio na segunda para começar a tomar. Qual é a importância que ela está dando para ela própria? Fica essa questão do ouvir ou não ouvir. A si mesmo, né? A si própria. Eu percebo que eu tenho outras vezes que eu percebo claramente que eu estou falando e tenho olhar para a esquerda, tenho olhar para o chão, tem mexer na boca, sabe? Tem engolido seco. Tudo sinais esses sinais são sinais que a pessoa dá para mim que não está querendo aquilo que eu estou falando, não interessa. Parece que está fazendo aquela sessão de acupuntura, aquela consulta, para encher um quadrinho, que ela não tem nada para fazer e colou aquilo. Então, olha só, eu tive 2 experiências sobre falar e não falar. A primeira foi com esse mesmo cidadão que fez a massagem com a grega. Ele veio num evento aqui em Curitiba
E ele chegou, ele disse assim, quem é que quer servir de cobaia para esse trabalho? O Mané aqui, né, levantou a mão. E olhei em volta, ninguém mais tinha levantado, só eu. Aí ele me chamou, fui lá na frente. Ele parou, olhou para mim e disse assim, não fale nada. Aí olhou para mim e começou a falar da minha vida toda, desde que eu era criança. Olhando só para o rosto dele. Eu não falei absolutamente nada. Ele não entrou em transe, ele estava parado olhando, ele olhava para cada parte do meu rosto e falava. A outra foi com o falecido Peter, que Deus o tenha no santo lugar das constelações, e a gente tinha que fazer, nós estávamos no workshop, e eram 3 dias, ia chegar a minha vez, invariavelmente, de fazer a constelação. Eu cheguei lá, e eu tinha um problema na cabeça, uma questão na cabeça, e seria um problema para mim. Aí eu sentei do lado dele, ele olhou para mim, ficou olhando para mim, botou a mão na minha perna e disse, fica lá. Chegou lá, pegou 3 pessoas, botou lá no meio, fez a constelação, aqui eu me recolho, acabou a constelação, ninguém falou nada, ninguém disse nada, não foi dito nada, e a situação, uma semana depois, estava resolvida. Então, às vezes, você pode falar, não ser ouvido, e a situação se resolver. Porque aí foi acolhida, a energia foi bate acolhida. com o que foi falado pelas 2 meninas, do acolhimento. Mas em outro momento aqui da nossa noite, eu vou falar sobre 2 outras questões, sobre as discussões de casal e as pessoas que falam e não resolve nada. Eu trago agora o seguinte: qual o benefício que uma pessoa pode ter em se acolher, se ouvir, antes de chegar e ir ao médico e falar para o médico, ou numa relação falar algo? Vocês acham isso importante? Porque eu, por exemplo, eu gosto mais assim, de primeiro me ouvir, ter uma noção do que eu estou sentindo, como eu vejo, refletir um pouquinho, para depois eu chegar até outra pessoa. Porque quando eu não faço isso, eu sei que eu vou me embananar, vamos dizer assim, porque eu vou praticamente vomitar algo que eu ainda não trouxe para a minha consciência. Como é para vocês? Se acolher antes. Quer falar primeiro, Vivi? Não, pode começar. Ontem mesmo a Sueli me mandou uma mensagem, né, muito interessante, que era uma mensagem do dia 13 de setembro, né? E como é bom, às vezes, a gente receber uma mensagem, parece que veio direto, assim, porque a gente estava precisando, né? Eu acho que o diálogo, ou digamos, o mais importante para a gente se sentir acolhido é a gente ouvir a gente mesmo. Porque essa relação com o outro, ela tem uma interferência grande desse processo de autoconhecimento, né? E honrar a gente mesmo, respeitar o ciclo que a gente está. Tem dia que a gente está afim de falar, tem outro dia que a gente não está afim de falar, a gente está afim de ficar quieta, sozinha, lendo um livro, né? E às vezes a gente está num ambiente social em que é requisitado da gente que se fale sobre determinadas coisas, e a gente não está afim de falar naquele dia, né? Então, como é importante a gente se respeitar, se perceber, ouvir o que o coração da gente está dizendo. Hoje não é um bom momento para falar sobre isso, ou falar né, fazer essa reunião, né? Eu já fiz isso, já cancelei reunião quando eu senti que não era o momento para conversar e dialogar sobre aquele tema, senti que não teria uma boa nascedura, como diz a minha amiga Maria Emília,
né, ou a Cris, né, que uso muito essa palavra, a gente ter essa consciência, né, de estar presente ali, avaliar o que isso tem a ver, quais são realmente os mecanismos de sinergia, de comunicação que eu vou trazer para resolver determinadas questões de comunicação, né, no caso meu, que exerço um papel de liderança, eu preciso que o trabalho seja feito e ele vai ser feito através de outras pessoas. As outras pessoas têm que comprar aquela ideia, têm que se motivar com aquela ideia para ir lá e fazer aquilo acontecer, né? Como que você chega em diferentes pessoas que têm perfis diferentes, histórias de vida diferentes, né? Como que você consegue motivar essas pessoas, sensibilizar essas pessoas para o que precisa ser feito? Por exemplo, numa área de atendimento, liderar uma área de atendimento. Não sou eu que estou lá na frente liderando aquelas pessoas, é uma outra pessoa. Aquela pessoa que vai trabalhar no dia a dia com as pessoas, vai fazer os feedbacks, vai ensinar, vai treinar como se comunicar de uma forma eficaz, né? Então, tudo isso parte da nossa percepção também de que cada pessoa é diferente, que a forma de mobilizar uma pessoa é diferente da outra, e eu só vejo uma forma, né? A gente, no processo de relacionamento humano, a gente precisa conhecer a história de vida da outra pessoa, precisa saber um pouco como é que é a tua história, de onde tu veio, que a primeira coisa que eu pergunto, de onde você é, onde você nasceu, né? Conhecer um pouco a trajetória, que caminho que essa pessoa fez até chegar aqui na minha frente para a gente trabalhar junto agora. Tem uma conexão aí. Qual é a nossa conexão a partir de agora para a gente poder fluir nesse processo daqui para frente? Então, é só a partir do conhecimento da gente mesmo, né? O que fez a minha trajetória até aqui, o que me fez me tornar pessoa eficaz na comunicação, fazer as outras pessoas me ouvirem, me sentir ouvida. Tem uma trajetória de aprendizado e habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida, né? E o que eu posso contribuir com essa pessoa que agora está aqui comigo, trabalhando junto, e que precisa desenvolver um acolhimento para a área de trabalho onde eu tô liderando, né? Então, acho que é bem importante, né? Sim, tem que saber ouvir. E depois, assim, quando trabalha com mulheres, principalmente na questão do período pré-menstrual, às vezes é importante a gente saber se deve ou não fazer uma reunião mesmo. E aí, Viviane? É bem nessa linha que a Marlis falou, porque essa clareza toda, né, de o outro quando pode, como vem, qual é a história dele, ela vem primeiro da gente reconhecer em nós mesmos. Então, quando a pessoa está conectada consigo mesmo, tem consciência que hoje eu não estou legal, hoje não vai ser bom fazer isso, você também entende que às vezes o outro não está. E isso, de certa forma, te dá uma tolerância, né? Não, talvez hoje não é o dia dele. Talvez hoje não tá bacana isso aqui para ele. Ou, porque não é comum. Às vezes a gente acredita que é normal e não é. Às vezes as pessoas não sabem. E você estar no momento presente, se interessando por elas e querendo saber, e elas percebem que aquilo é genuíno, que é verdadeiro, eles até levam um susto. Como assim? Mas é sério? Não, é sério. Como é que tu tá? O que é isso, né? O que tá acontecendo? Eu tô te percebendo, estou te percebendo assim. Você quer conversar? Eu tô à disposição, né? Se realmente está, tô aqui e você se disponibiliza. Mas isso tudo acontece, não pode ser de uma atitude, não sei nem como chamar, que não seja sua mesmo. Porque isso primeiro acontece com nós mesmos, comigo mesma. Poxa, hoje não tá legal, tô me percebendo assim, isso tá me deixando irritada. Não é o outro que me irrita, não é o copo que quebrou que me irrita, a irritação tá em mim. E isso tudo tu vai desenvolvendo e você entende que você tem que se acolher. Acolher a própria sombra, né? A tua luz.
o teu dia ruim, o teu dia bom. E daí você vai desenvolvendo e criando uma dinâmica que a gente tem alguns mecanismos que estão, eu acho que é um resultado disso, o acolhimento do outro e de si mesmo. Não tem? Tem a questão da autoobservação, né? Você está falando agora de uma autoobservação, porque quem desenvolve a autoobservação passa também a observar o outro com atenção, com carinho. Tem uma coisa interessante, dentro do que você falou, eu tenho observado o seguinte: muitas vezes as pessoas, nos momentos que elas querem, que elas precisam falar, que elas têm necessidade de falar, elas não querem que ninguém ouça, elas se afastam, criam uma atmosfera de afastamento e elas próprias elaboram dizendo que não me ouvem, não adianta eu não vou falar nada. Isso já aconteceu. Testemunhei várias vezes situações desse tipo. Eu não falo mais nada porque ninguém quer me ouvir, então eu fico com meus pensamentos, eu fico com as minhas opiniões. Isso pode, de uma maneira, ser um mecanismo de defesa para a pessoa, como pode ser um mecanismo de agressão. Serve para as duas pontas. Tá? Para mim, é o mecanismo de ataque. Existe dentro da terapia floral uma personalidade de pessoas que elas falam, elas falam como metralhadora. E elas não param para ouvir o que as pessoas dizem para elas, nem o que vem dentro delas para fora. Tá? É uma personalidade do floral chamado Heather. Heather. O Heather é uma pessoa assim do jeito. Ela não busca, isso a gente vê, ela não busca uma pessoa para conversar, para falar. Ela busca a pessoa para ela vomitar, parecido com a situação lá da minha cliente, só que ela acaba de falar, tchau e benção, vira as costas e vai embora, e vaza. A gente tem que, sabe, tanto a Mardes como a Viviane, elas abordaram perfeitamente o assunto, está perfeito, é incontestável, é isso que está aí. Agora, sabe, tem pessoas que não querem, elas não querem ouvir, elas falam, não querem se ouvir, falam, não querem ser ouvidas. Aí precisa que a gente tenha, como a Vivi falou, paciência para olhar para essa pessoa. Bom, mas agora vamos dar mais um passinho. Qual poderia ser o maior prejuízo, principalmente no momento atual, por uma pessoa deixar de ouvir, acolher um ente querido e vir a acontecer algo com esse ente querido? Ladies first. Eu já posso começar. Pode falar. Olha, é muito uma questão para mim, do meu modo de ver, é tudo uma questão assim. Eu observei com algumas pessoas das minhas relações que elas não queriam conversar comigo durante a pandemia. Elas não queriam conversa comigo, nem com nem clientes meus. E, por outro lado, havia clientes que estavam sempre nas minhas palestras de terças-feiras, estavam sempre lá e a gente estava sempre conversando, fazendo exercícios, tratando com assuntos não tão profundos como a gente trabalha aqui. Então, fica difícil, fica muito difícil a gente querer falar, querer conversar com alguém que não quer falar ou que quer falar, mas não fala o que está dentro de si. Então, sabe, é uma situação muito delicada esse ponto de querer ser ouvido ou querer ser ouvida, ou então
só falar, 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 falar e não ser ouvida. Aqui eu fico. É porque é uma estrada de mão dupla, né? Dependendo da circunstância. Porque às vezes também estamos só para o outro fala, 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 fala. Beleza? Vou embora. Ok. Depende da circunstância. Tudo bem. Né? Que nem ali a moça saiu muito bem do consultório. Que bom. Né? Às vezes as pessoas realmente precisam disso. Alguém que não está julgando, só está recebendo, né? Deixando ali naquele balainho, tudo ok. E ela não está sendo reprovada, reprimida, né? Julgada, enfim. Agora, nessa situação toda com a fala da Sueli, eu parei para pensar em alguma situação, por exemplo, às vezes não, mas eu entendo que o outro, se ele não quer, você não tem como fazer o outro falar se ele não quer falar o que está dentro. Agora, se ele vai fazer um papel de vitimização, ai, ninguém me escuta, isso entra numa outra abordagem que é assim, é o papel da vítima. Não, espera, né? Não é você não fala, aí tem toda uma dinâmica daquela relação em que talvez já tenha um jogo estabelecido entre as pessoas. Eu falo, 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 tu faz de conta que não me escuta, ou, sabe? E fica sempre naquilo. Então, eu acho que a primeira ação, a primeira atitude é não. Espera, o que eu estou fazendo? Vou, de novo, né, que a Marlis comentou, vamos ficar no momento presente aqui agora, você está falando comigo, que bom. Desliga o celular, desliga a TV, olha para mim, ou vamos jantar com todo mundo conversando, ou olha para mim, eu quero conversar com você. Olha que frase simples, mas as pessoas não se dizem mais. Olha, isso aqui é importante para mim, né? O meu próprio acolhimento, isso aqui é uma coisa que eu quero conversar, é importante para mim. É importante para mim te ver no meio da pandemia. Porque isso de acontecer algo com alguém que a gente ama, isso pode acontecer a qualquer minuto, a qualquer momento. Mas Exatamente. essa tônica, esse momento, desse contexto atual, eu acho que ele, para mim, veio para evidenciar, olha, presta atenção, o que é importante, o que eu quero dar prioridade, né? E na minha posição, na minha opinião, assim, é o humano, né? A humanidade. Ser humano. Calma, cadê as pessoas? Acho que o virtual desenvolveu muito, juntou pessoas, mas e cadê o outro? A gente está se ouvindo, né? Porque a hora que parte alguém é bom estar todos em paz. É isso que você falou, é muito importante. O virtual, tem muita gente que acha que está se comunicando com muitas pessoas. Ela não está se comunicando. Ela está ali se distraindo com muitas pessoas, independente do assunto. Porque tudo que nós estamos falando agora, e que vocês já falaram muito, do ser verdadeiro, verdadeira, do se colocar, do se demonstrar e dizer isso é importante para mim, a gente só diz para pessoas mais conhecidas, você não vai dizer isso para um estranho. Porque qual é a importância que tem um estranho que nunca me viu, que nunca falou comigo e que de repente entra aqui, né? Vai ter que primeiro criar um vínculo, até pelo assunto, aí sim, e vai se colocando, e isso serve também quando as pessoas estão procurando relacionamentos até via internet, né? Então, esse vínculo e esse aprofundamento nesse se colocar e no perceber se está sendo ouvida, ouvido ou não, isso é importantíssimo. Porque senão realmente não tem nenhuma razão o contato. Eu só quero fazer uma colocaçãozinha. Eu te Larissa é rápido. Olha só, a gente tem na comunicação das pessoas uma coisa muito curiosa. As pessoas dizem assim, eu quero conversar com você. Eu preciso trocar uma palavra com você, ou com consulta, ou qualquer coisa assim. O que é que acontece? Você chega, tá bom, estou disponível, pá.
Aí a pessoa começa a conversar com você e toda hora mexendo no celular para ver alguma coisa no celular. Ou ao inverso. A pessoa está falando e você está ouvindo toda hora mexendo no celular, vendo um negócio. Bom, aí não precisa dizer que zero comunicação. Aí, não existe. É só uma coisa que eu vejo com muita frequência. Com muita frequência. Isso, esse negócio de rede social, isso é muito bom na hora que você não está fazendo nada, que você está sossegado, quer brincar, quer relaxar. Mas você cuidar de uma pessoa e você está prestando atenção em outra coisa, ou a pessoa está falando com você, você está ouvindo e ela está desligada, pensando no que vai, quem está ligando, quem está mandando mensagem. Eu tive uma cliente aqui um dia que ela se deitou na cama para fazer acupuntura, ela tinha 3 celulares ligados, um na mão direita, um na mão esquerda e um na barriga. Tocou um deles e ela ficou conversando, fizeram uma reunião a 4, e é durante a sessão dela. Bom, quando terminou a sessão, eu tirei a agulha, me dirigi à área de eu vou pedir uma gentileza, senhora. Essa sessão de hoje eu não vou lhe cobrar, não será cobrado, não vou passar, eu peço à senhora que procure outra pessoa para se tratar. Eu não vou mais tratar da senhora, porque a senhora não se compromete com o seu tratamento, sob o meu modo de ver. Fique bem claro, não é a verdade, é a minha maneira de ver. Ela nunca mais apareceu. E essa questão, né, que a Sueli traz também do momento e às vezes das partidas, né? A gente viveu durante essa pandemia, né? Muitos entes queridos que desapareceram, porque não houve aquele momento do luto, da presença, da despedida, que são momentos de presença, né? Momentos de despedida e de presença. Então, são momentos que, ao longo do tempo, eles têm a sua cota de impacto na vida das pessoas, né? E isso que o Carlos traz é um desafio, essa concorrência hoje das redes sociais e das pessoas estarem conectadas em 3, 4 redes e como se para viver hoje tivesse que... a condição para ser uma pessoa presente hoje é estar conectado nas redes sociais, né? E uma coisa que a Vivi falou muito importante nessa frase, né? Eu quero estar com você, eu quero conversar com você. Então, quando ela falou isso ressoou aqui em mim, né? Como é bom quando alguém liga para você ou te manda uma mensagem, eu quero conversar contigo. Eu quero estar contigo, né? Ressoou aqui em mim como um carinho, como um colo, como um ninho de afeto, né? Então, quanto hoje as pessoas estão mandando aí parabéns pelo WhatsApp, pela rede social, fazendo homenagem, né? E quantos estão dispostos a estar presente na vida do outro, né? Estar presente. É isso. Bater um papo, conversar sobre coisas que a gente gosta de conversar, né, Sueli, como esse nosso papo aqui, né? Coisas que eu gosto de fazer, né? Estar com pessoas que eu gosto de estar, né? Depois dos 50 a gente fica meio seletivo, né? Não sei vocês, mas eu já passei dos 50, então a gente quer estar Nós ainda não, nós ainda não. Vocês estão nos 15, né? Vai demorar um tempinho ainda, né? Mas Nós estamos no centro. Mas, gente, fala sério, que coisa boa é estar assim com vocês aqui agora, com todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu já vi várias aí da minha família, meus amigos que entraram, não sei se ainda estão aí, mas passaram por aqui hoje, né? Nada substitui o estar com alguém, seja o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente está no trabalho, estar presente ali naquela hora, não distraído. Distraído é olhando os focos de distração. Estar ali presente, né? Como é bom, eu quero estar contigo, eu quero conversar contigo.
olha, eu acho que hoje a Sueli perguntou, escrevam aí o que te faz sentir acolhido. Eu quero conversar contigo, eu quero estar contigo. Tem coisa mais significativa, para mim, né? Tô falando, para mim. Quando a Vivi falou isso hoje, bateu aqui assim muito carinhosamente no meu coração, né? Então, são coisas simples que fazem muita São. sintonia, né? Quando a gente lembra de alguma coisa, eu tenho muito isso. Ai, olha só, eu tive isso aqui. Eu lembrei da nossa viagem, lembrei de não sei o quê. Às vezes tu liga, a pessoa não pode te atender, mas hoje tem o recurso de tecnologia, pode te deixar uma mensagem de voz, que é diferente do que é escrito, né? Então essa lembrança é um carinho, né? É um aconchego mesmo, é verdade. É. Então, vamos lá. Como ouvir? Como vocês acham que nós podemos ouvir para que o outro se sinta acolhido, acolhida? Porque tem o tal do monólogo a dois, né, que nada pior do que um casal viver o monólogo, e quando eu digo casal, estão ali no mesmo teto, mas estão no monólogo, né? E não há o diálogo. Então, como ouvir o outro para que haja um diálogo real, que haja a possibilidade de ser criada uma intimidade? Posso contar uma historinha? Pode. Um dia, eu estava junto com essa moça aqui e nós escutamos num evento da Herbalife. E foi muito interessante esse evento, porque o cara passou uma manhã inteira falando de relacionamento de casais. E eu extraí dessa manhã toda uma coisa que achei importantíssima, e eu acho assim, como eu digo que é lapidar, é uma coisa perfeita, que chama-se regras de discussão para um casal. As regras como um casal deve discutir para que se obtenha, se tire alguma resposta. Isto é, vocês vão entender quando eu falar como é que a coisa se encaixa. Então, é o seguinte, dois casal, marido e a mulher estão brigando, não estão se entendendo por alguma coisa. Então, um chega e diz assim, bom, ô marido, você vai falar tudo o que você tem para falar, tudo que você quer falar, que diga a respeito a mim, já que eu sou o pombo da discussão, eu vou ouvir tudo o que você vai falar. Aí o marido, o cara fala uma metralhadora, bazuca, canhão, míssil, vai tudo. Aí ela chega e diz assim, acabou? Sim, acabei. Então você falou, olha, presta atenção, você falou, resumidamente, isso. Certo? Uhum. Ele falou, exatamente, foi isso que eu falei. Tá, agora eu vou falar. Uhum. Aí ela falou tudo que ela tinha para falar. Aí ela virou para o marido, o que é que eu falei? Você falou isso. Uhum. Então, como a gente pode conciliar? É simples, pá, capa as coisas que não tem nada a ver e termina a discussão. Acaba o problema. E você está validando, né, o que o outro falou. Primeiro você está demonstrando que você ouviu e depois, você está refalando. Você tá... e você está... Eu entendi correto? É isso mesmo? Aí eu disse, não, é isso mesmo. Então não tem como dizer, eu não entendi certo. Exatamente. Se não entendeu certo, dá a chance da pessoa, então, voltar e explicar corretamente. Agora, eu acho ainda assim, a regra deveria ser falar de fatos, única e exclusivamente dos fatos, e de si mesmo em relação aos fatos. Porque se eu ficar você, se é você, eu já sei de mim mesmo
não vou poder, né, fazer essa síntese. Então, é muito interessante que numa discussão a pessoa fale de fatos e, em relação aos fatos, sobre ela mesma, o que ela sente, como é que ela se coloca. E o outro depois também fazer a mesma coisa, dentre esses fatos vividos em comum, como é que o outro se coloca, e aí sim, cada um está se demonstrando, né, como é que ouviu, né? E como é importante falar para o outro, por exemplo, quando aconteceu isso, eu não me senti bem, me senti desconfortável. Ou o contrário também. Foi tão bacana quando você fez isso para mim. Há um reconhecimento, há uma troca há uma comunicação mais efetiva, com mais valor. Porque só reclamação, a gente entra lá naquela ideia do reclamar. E de muitas coisas não adianta também só ficar falando. E parte daquela lista do que você falou, o outro não tem controle, é sua responsabilidade. Então também tem que ter o autorresponsabilizar-se nas relações. Até aqui eu vou, esse é o meu limite, então é muito importante essa comunicação. Quanto mais clara a comunicação, melhor. Gente, está se aproximando, já passou quase 1 hora, se vocês querem saber. Nossa! É bem rápido. A gente nem percebe. Não percebe. Passa voando. Então, olha, passa voando. Então, só para quem está aqui novo, nós temos um conhecimento em comum, que é o Theta Healing, por isso que eu conheci essas duas pessoas maravilhosas em cursos. Então, Theta Healing significa cura da alma, é uma metodologia. Vai haver o curso básico de 16 a 19 de setembro com a Viviane Marinato, e agora em setembro, de 23 a 26, eu vou dar o avançado. Depois, aprofundando no Digging, em outubro, você e o Criador em novembro, e a Manifestação em Abundância em novembro. Então, vamos agora encaixar aqui um pouinho. Viviane. Então eu quero falar uma coisa, então. Porque sabe que dos cursos, dentro dessa temática, não sei como é que foi para a Marlis, mas o Aprofundando o Digging, ele te remete muito a isso, né? A você se conectar, a você criar uma consciência, você saber ter essa clareza que a gente está dizendo, que é tão importante para você se autoacolher, para você poder acolher o outro. Você vai para acho que uma outra frequência, um outro momento na discussão e nas situações em que você tem aquela tolerância que precisa, tu tem um afastamento necessário. E eu encontrei isso muito nos cursos que eu fiz o Aprofundando o Digging, que é essa escavação realmente de, não, o que é isso? Vamos entrar, vamos olhar. E no Você e o Criador, você ainda aprofunda mais, que você vai ver em cada nível de crença 4 estágios. Então tem o eu sobrevivente, tem o eu oculto, subcorrente, tem o eu superior e o eu ego. Então, nesses 4, você faz mais ainda esse aprofundamento e essa autoobservação. É muito interessante. Mas e para você, Marlis? Como é que você viu assim? O que eu para mim foi uma técnica que me encantou, né? E eu fui fazendo na sequência, né? Então foi um presente da pandemia para mim, né? Porque esse processo de ter que ficar em casa, né? Eu acabei optando por estudar essa técnica, e também concordo, Vivi, que o Aprofundando o Digging, ele, na temática que nós estamos falando hoje, de ouvir, ser ouvido, o acolhimento, né? Ele trouxe uma mudança assim, muito radical para mim, que é essa questão do auto-perdão, da autocompreensão. E eu acho que na medida em que a gente consegue ampliar a nossa consciência para o dia a dia, né? Eu sou uma pessoa de personalidade forte, então a minha expressão corporal ela é muito intensa, e
para algumas pessoas, né, na minha convivência, isso impacta muito, né, dependendo da cultura do local onde eu estou trabalhando, né. Então, você respeitar isso que você é, da onde que você veio, porque você tem essas características, e saber perceber no seu dia a dia por que eu tive essa reação, não se culpar, né? E a partir do momento que você vai tendo essa plenitude de consciência com você mesmo, de perceber, tudo bem, né? Falei, a minha expressão, eu não consegui conter a minha inquietude, digamos assim, tudo bem, é o momento. Por alguma razão, o Criador fluiu dessa forma. Talvez o outro precisava desse momento, enfim. A gente começa a ter uma outra visão daquilo que acontece a cada momento da nossa vida. Cada momento é único e fluido naquilo que é a nossa essência. Precisa acontecer daquela forma. E se a gente respeita isso, esse momento, a gente exercita essa consciência conosco mesmo e consegue exercitar que tudo é como tem que ser e está tudo bem, a gente começa também a exercitar isso com o outro. E isso faz com que a gente tenha uma comunicação mais fluida, tenha menos arestas no dia a dia da convivência, né? Então, acho que esse momento de escavar para dentro da gente mesmo, buscando os porquês, qual é a razão disso, no dia a dia, faz muita diferença também na nossa convivência, na nossa comunicação, no ouvir e no ser ouvido, e nos torna também pessoas mais acolhedoras. Eu percebo assim. Eu sou uma outra pessoa depois do Theta Healing. Ai, que bom. Eu com certeza também. Então, olha, gente, como o tempo agora está mínimo, vamos chegar e vamos deixar umas dicas bem pontuais. Deixa eu falar uma coisinha só que me veio à mente, que a gente, em momento algum, falou aqui. Muitas vezes a gente é sorteado para ouvir o desabafo de alguém. E a gente, muitas vezes, acha isso um saco. Mas a arte do desabafo é imprescindível. Porque você, quando é convocado para ouvir um desabafo, você é convocado para ouvir o desabafo e não para opinar sobre o desabafo. Nem resolver, né? Quando a pessoa fala para você 1 hora, 2 horas sobre o que está acontecendo dela e você não fala absolutamente nada, ela está realizada. Aí você fica ouvindo uma porção de coisa. Ótimo. Você está ajudando essa pessoa. Uhum. Isso é muito importante. E qual floral para ela, um aroma? Olha, para a pessoa, aquilo que eu disse, para a pessoa que fala muito, ou que está precisando falar, se queixa que não é ouvida, é o Heather. Eu vou deixar na bio lá da nossa live, eu vou escrever o nome do floral. É o Heather, Heather. Heather. É uma flor, 4 gotas, é uma flor muito bonita. É uma flor, 30 ml, 10% de álcool, 5 gotas, 3 vezes ao dia, é uma beleza. Tá. Então, a senhora disse assim, mas fala de um aroma. Tem um aroma que é importantíssimo para as pessoas que têm dificuldade, que não conseguem se expressar. É um óleo essencial que é meio complicado para achar, custa barato, mas chama-se Petit Grain, pequeno grão. É o óleo essencial do botão da laranjeira. Botão da laranjeira. Não pode tomar chá de botão de laranjeira? Se você achar... Tem gente que tem a planta em casa, né? Se achar, olha, é um sensacional harmonizador para essas pessoas. Aí, se não achar esse, o lavanda velho de guerra está aí mesmo para cobrir essas coisas. Vou dar seu boa noite já. Um beijinho para todo mundo. Arles, Vivi, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Beijos e abraços carinhosos. Tudo de bom. Beijo. Agora vocês duas. Despedido e dicas. Vamos estar no momento presente, conectados aí com a energia
das pessoas que estão com a gente e ser cada vez mais humano e menos virtual o nosso olhar, a nossa conversa, o nosso bate-papo, que a gente possa se conectar cada vez mais com aquilo com aquelas pessoas que a gente gosta de estar. Beijo. Beijo. Vivi. Se interesse realmente pelo que está acontecendo, seja verdadeiro com você e com o outro. Às vezes tem momentos que a gente não pode conversar, diga, olha, eu não vou poder conversar agora, não vou poder te dar atenção que isso aqui está precisando no momento, então vamos marcar para depois? Ou agora realmente eu quero te ouvir, eu posso te ouvir. Então, essa parte do ser verdadeiro com o que realmente está podendo fazer naquela hora é muito importante para acontecer tudo isso que nós conversamos. Com certeza. Uma coisa, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Vivi, se quiserem marcar uma sessão? Pode ser pelo Instagram mesmo, eu.vivimundi. Você, Marlis? Marlis.bergman, no Instagram também. Você, Carlos, o dele é carlosroberto.rocha. E aí na minha bio, amanhã terá a aula 19, o que a insônia quer me dizer. Então, quem quiser, aproveita para ouvir essa aula, né? E o meu site é Sueli Rocha, Frequência Teta. Na bio tem todas as informações, estão saindo meditações novas. Até a próxima segunda-feira. Hoje não teve um tema específico já para a próxima segunda-feira, mas a gente vai arrumar um. Claro que ela já tá aqui dentro, ó. Ó, já tá aqui. Tá certo, é. Beijo então para vocês. Viviane, gratidão, Marcos, gratidão, Carlos, a todos os ouvintes. Até a próxima segunda-feira. Um beijo no coração, gente. De luz e amor de cada um. Bye, bye. Beijos. Beijo.